Veruca Salt é uma garota rica e mimada de 12 anos, a segunda ganhadora do cupom dourado no filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. O pai dela é um bilionário que tem uma empresa de amendoim e mandou seus trabalhadores desembrulharem milhões de barras de chocolate para encontrar um cupom dourado para ela. Tudo que a Veruca vê, a Veruca quer. Aí ela pede para o pai e ele, bobão, abre a carteira e dá para a filhota. Na sala das nozes da Fantástica Fábrica de Chocolate, Veruca vê os esquilos e exige ter um, mas Willy Wonka diz não, o que a irrita. Quando ela entra escondida na máquina para pegar um esquilo, ela é julgada como uma noz ruim e morre despedaçada. No Brasil também existe uma mulher que, apesar de seus quase 60 anos, age como uma menina mimada igual a Veruca. Tudo que ela vê, o seu painho dá. E agora foi descoberto que ele deu a comunicação do governo do Brasil para ela. Seu nome? Janja! Se você sonha em morar nos Estados Unidos e garantir liberdade, segurança e oportunidades para você e sua família, eu tenho uma boa notícia. A IUSA, escritório de advocacia do meu amigo, Dr. Otávio Raverotti, está com uma promoção imperdível de Natal para você conseguir o Green Card com desconto. A IUSA é um escritório de advocacia licenciado nos Estados Unidos e isso reforça a segurança e as chances de aprovação para quem quer morar na terra do tio Sam. O Dr. Otávio já realizou o sonho americano de centenas de brasileiros e pode realizar o seu também. E o mais importante, o Dr. Otávio e sua equipe partilham dos mesmos princípios e valores deste canal. Na hora de buscar uma vida melhor, a gente sabe que só pode confiar em quem pensa como a gente e não em quem fez o L. Então, chame a doutora Karine nesse número do WhatsApp para saber mais sobre isso e aproveitar a promoção de Natal. Não espere o pior acontecer para se mexer. Chame e garanta o seu lugar na terra do Donald Trump. Há alguns dias, pouco antes de ter um piripaque de parafuso na cabeça, o presidente Luiz Bebasso Lula da Silva fez duras críticas à comunicação de seu governo. Ele disse que há equívoco dele por não organizar entrevistas com jornalistas e cobrou a realização de uma licitação para a mídia digital. O Nove Dedos afirmou que a questão é uma de suas preocupações para resolver a partir de 2025, porque a população precisa saber das realizações de sua gestão. Melhor não, né, Lula? Desde o início do terceiro mandato do Bebum, há críticas internas de que a comunicação não tem sido eficaz. Por que será, né? Um bando de petistas que já não são as criaturas mais brilhantes do mundo, obedecendo a um analfabeto. E ainda querem que a comunicação dê certo. O petista lançou diversos programas populistas para comprar voto de pobre nos últimos 2 anos, mas não viu sua popularidade aumentar. Uma mudança na SECOM é cogitada para o ano que vem, quando uma reforma ministerial deve ser promovida pelo presidente. Lula quer o marqueteiro Sidônio Palmeira mais próximo do dia a dia do governo para dar rumo à SECOM. Quem é Sidônio? Aquele que choramingou dizendo que o meme está destruindo a política. Aquele que elogiou o bloqueio da ditadura chinesa às redes sociais. A ida de Sidônio definitivamente para o Planalto é aventada há meses, mas ele sempre rejeitou a possibilidade por querer continuar tocando sua empresa em Salvador. Ou talvez ele se lembre do que aconteceu ao último marqueteiro que se envolveu com Lula e o PT. Olá, logo mais no Jornal Nacional você vai ver que o empresário Marcos Valério, condenado no mensalão do PT e preso em Minas Gerais, fechou acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Durante as investigações, 7 testemunhas morreram em circunstâncias misteriosas. Em depoimento ao Ministério Público de São Paulo, o ex-publicitário contou aos investigadores o que sabe sobre o assunto.
Atualmente há um entendimento de que o regime stalináceo é analógico e precisa investir na linguagem digital, pois nem censurando a oposição e fazendo dobradinha com o Xandão tá dando certo. A escolha de peças-chave na comunicação do governo não veio do Paulo Pimenta, e sim de Lula e da primeira desgrama Janja. A responsável pela comunicação digital ridícula do regime é a secretária nacional de Estratégia e Redes, Bruna Rosa, que é, adivinha, amiga da Janja. Nessa bagunça cheia de gente incompetente para vender um governo que, por sua vez, não tem nada de bom para apresentar, o galinheiro da Globo News ficou agitado. Afinal, eles são fiéis soldados, reproduzindo o que a Secom manda. Mas como falar bem do Lula e do PT se nem a Secom sabe comandar eles para fazerem isso? A comentarista política e assistente de palco do Lula Mocreia, Andréia Sadi, está especialmente desesperada. O cerne de tudo é o governo Lula está desconectado das discussões e dos debates da sociedade. Perdeu a temperatura. Perdeu. Você falou uma coisa que eu penso o tempo todo, Flávia, que é o presidente já entendeu melhor o país, a sociedade, do que está entendendo. Você olhar o que o governo está tentando fazer agora, e eu falo isso aqui também bastante, até a gente que voltou dos Estados Unidos, Lindsay, a gente falava muito isso lá, eu tenho para mim, conversando com muita gente dentro do governo Lula, que tem uma preocupação com a adoção de agendas da pauta identitária e como a sociedade está entendendo isso. Então, assim, tem uma dosagem aí, é duro, mas é uma dosagem que o mundo está caminhando para centro-direita. A gente está vendo isso nos principais, a gente vai falar dos Estados Unidos, pode falar aqui, a gente viu o que aconteceu lá. Quer dizer, todo mundo achando... Eu saí daqui achando que a Câmara, pelo que eu estava lendo em alguns lugares, estava eleita. Porque assim, tem um discurso assim, sei, o Trump, sei, mas o Trump, ele entendeu muito mais o que estava acontecendo, minha opinião, do que o Biden, do que a Câmara, porque fala para o grupo, trata grupo como grupo identitário. A esquerda reforça esse discurso identitário, quando muitas vezes, como você bem colocou, e eu falo aqui o tempo todo, tem pautas que têm ponto de convergência com a sociedade que o governo pode surfar, e o governo deixa passar. Isso que eu acho, assim... Basicamente, o que a Mocreia Sadi e seus colegas estão falando é... Lula, pelo amor de Deus, ajude-nos a te ajudar. O desespero é tanto que a blogueira até soltou uma gíria. A Globo News faz o papel de ombudsman do governo em muitas oportunidades, mas um ombudsman alinhado com as ordens do chefe de 9 dedos. Que coisa ridícula. Se bem que o problema nem é tanto a comunicação, pelo contrário, o problema é ter boas notícias para comunicar. É sempre mais fácil culpar a propaganda do que admitir que o produto é uma porcaria. Um governo que gasta demais, que aumenta impostos, que aumenta a violência e a criminalidade, que tem um presidente e uma primeira-dama que esbanjam o dinheiro do pagador de impostos, não pode ser bem avaliado por ninguém, mesmo com esse trabalho maravilhoso de assessoria de imprensa que a Rede Globo faz. O governo é um desastre total. Não existe fórmula mágica para transformar esterco em ouro. Um pouco depois a coisa piorou. Desesperado com o fracasso de Lula nas redes, o comentarista político e pet do PT, Octávio Guedes, falou demais e expôs quem realmente manda na comunicação do governo. Ela mesma, a deslumbrada Janja. Lula, o mundo era outro, né, de comunicação, e o Lula se comunicava muito bem diretamente com o povo, ele usava muito rádio, mas era um outro mundo, mundo. Verdade. Né? Tinha e uma conversa, outra situação da economia também. Enfim, e não tinha uma oposição ruidosa e barulhenta. O PSDB não era bom de oposição, nunca foi. O PT era bom de oposição, o PT fazia uma oposição muito barulhenta e ruidosa contra os 2 governos de Fernando Henrique, fez. Como deve ser a oposição, né? Ou como é a oposição. E o PSDB não era bom de comunicação também, então também era um outro cenário para o governo. O Paulo Pimenta sempre foi tratado como vilão da comunicação, hoje eu já tenho uma análise que ele é mais vítima.
né? Ele não dominava ali a comunicação toda. É tudo fatiado ali. Então, ele mandava em pouca coisa. A área digital é da Janja, por exemplo, não é do Paulo Pimenta, ele não se mete nessa... A primeira-dama, isso é importante, talvez as pessoas não saibam, mas a primeira-dama tem uma influência enorme na comunicação, inclusive diante de assessores do presidente que fazem a comunicação. Então a jornalista lá, que é a publicitária, jornalista que se responsável por essa área, responde diretamente à Janja, não responde a ele, inclusive não fica fisicamente próximo a ele, fica no palácio. Então, uma área que está toda esquartejada. Cada um tem manda... também o Stuckert, Ricardo Stuckert, que é importante também, que tem uma área dele, o fotógrafo do presidente. Ele é muito mais do que o fotógrafo. Muito mais. Ele é um cara que cuida de parte das redes e cuida da imagem, com uma equipe grande também. E que se reporta direto ao presidente da República. Pois é. Então, assim, são vários feudos que você tem ali, cada um com seu feudo mandando, e não há ali assim, alguém que mande em tudo, né, que tem uma visão de helicóptero. Então, o Pimenta acaba sendo vítima, ou seja, o Sidônio vai ter autonomia em relação ao que a Janja pensa, por exemplo, ou o Stuquinha. O trabalho dele vai ser respeitado? Então, essa é a dúvida. Eu tinha informação que o Sidônio iria para Brasília hoje, que esse martelo ia ser batido hoje. Não aconteceu por conta desse problema de saúde do presidente da República. Agora, a comunicação, como a Júlia disse, é sempre uma desculpa do governante, né, dos governantes, dos governos de uma maneira geral. Mais importante do que a comunicação é a mensagem, né? Qual é a mensagem? A mensagem do governo Lula sempre foi a economia. Sempre foi a economia. Não era um discurso sobre segurança, não é um discurso sobre costumes, né? É um discurso de economia. Minha casa, minha vida, a escola, a melhora na renda, o salário mínimo. Então, ele sempre falou a língua da economia. O mundo mudou também. Hoje exige que você fale outras linguagens. Qual a mensagem do governo PT para a segurança? Qual a mensagem do governo do PT que aconteceu? Aí o Sidônio até resolve, porque o Sidônio é muito competente, muito inteligente. Como um partido cujo maior programa social tem família no nome, é Bolsa Família, e a oposição gruda na testa desse governo que ele é inimigo da família brasileira, inimigo da família, né? Isso muito difundido principalmente por pastores evangélicos que apoiavam ou apoiam Bolsonaro. Então, como é que esse partido... Aí, Júlia, eu acho que é um erro de comunicação, sim. Né? Como é que o partido do Bolsa Família vira o partido contra a família? Como é que ele não consegue explicar que ele é a favor das famílias como elas são e não da família idealizada ou por líderes religiosos fanáticos ou rigorosos ou radicais e nem pela extrema-direita. Então, aí sim, aí o Sidônio talvez tenha maior capacidade, se tiver autonomia, se tiver autoridade, se for respeitado, pode conseguir algum ganho nessa área. Mas o Paulo Pimenta não teve autonomia, não teve o respeito, não teve ali as condições de mostrar. Pode ser que também que se tivesse isso tudo desse errado, mas essa é a minha análise. Tá explicada a comunicação ruim. Quem manda nela é a Janja, aquela mulher que não sabe nem falar português. A gente acaba sendo irresponsável com a vida do presidente da República. Eu não estou falando do presidente Lula. A gente acaba sendo um pouco irresponsável com isso, entendeu? De colocar ele dentro de uma aeronave com esse tanto de problemas. E nem em inglês também? Take action to end poverty now and to combat climate change. Na minha opinião, dar a comunicação para a Janja é irresponsável e pode trazer muitos problemas. O caminho fica abrido para se desentender com os cidadãos. Paulo Pimenta versus Janja. A briga é boa, é o incompetente contra a sem noção. Ou seja, o pau tá atorando nos bastidores do governo. Por isso que toda hora sai uma notícia diferente e até a Globo News se perde na narrativa.
O Sugar Daddy de 9 dedos transferiu poderes não institucionais para a Sugar Baby de 58 anos atuar na comunicação como blogueirinha. Depois daquelas peças do Ministério da Saúde, amigos e amigas, ninguém pode ter dúvida de quem está mandando na comunicação desse governo. A Janja. Pela quantidade de puxa-saco da Janja empregado na EBC, eu acredito muito. Além disso, é muito grave a informação de que servidores estão a serviço da Janja, que não exerce cargo ou função pública. O ato de quem a autorizou a tanto pode ser considerado crime de responsabilidade e envolver abuso de poder, desvio de finalidade e até ser interpretado como nepotismo, prejudicando a administração pública e violando os princípios da moralidade e impessoalidade previstos na Constituição Federal. E o pior é a complacência da velha imprensa. Mesmo sabendo que a senhora Janja manda sem poder mandar, o Grupo Globo continua bajulando a vice-presidenta. Eu não sei em que momento isso deixou de ser crime. Estão noticiando a usurpação de cargo público com naturalidade, como se a informação transmitida fosse de que o boteco está sob nova direção. O processo de impeachment do Molusco ser aberto por causa da Janja seria um plot twist maravilhoso. Mas aqui é Brasil, e só seria crime se a deslumbrada fosse de direita. Janja e Felipe Neto, sem cargos no governo ou mandatos políticos, exercem uma influência que até a Globo News admite. Com quase R$1 bilhão na comunicação social, isso vai além do aceitável. É lobby, é algo ilegal. E se houver mais do que lobby, como corrupção, a situação exige investigação urgente. Só que a Polícia Federal está muito ocupada com coisas muito mais graves e urgentes, como prender velhinhas com Bíblia na mão e investigar memes da molecada. A Janja mandando na comunicação do governo é crime, é nepotismo, é dar poderes a alguém que não fez por merecê-los. É horrível. Mas tem algumas coisas boas. 1. A Janja é burra e incompetente. Ela ajuda Lula, o governo e o PT a irem mal nas redes. Tremendo cavalo de Troia. 2. Também é satisfatório ver o Paulo Pimenta experimentando a autofagia do PT e o próprio PT sofrendo com o bando de incompetentes que coloca no poder. E 3. É lindo ver os intelectuais Paulo Freire da Globo News sendo comandados por uma galinha de presidiário. Que humilhação! Bem feito! Assim como Veruca Salt, Janja é uma menina mimada que ganha tudo do papai Lula, seja viagem, hotel de luxo, amizade com artistas, passeio nas Olimpíadas de Paris ou a Secom. Mas a última é crime. Se pelo menos o Brasil tivesse uns esquilos e umas máquinas de nozes, essa noz ruim teria o que merece. Tô deslumbrada. Avião. Tô deslumbrada. Tornado, namastê, vou dançar. Cartão corporativo, tô rei. Cartão corporativo, tô rei. Cartão corporativo, tô rei. Roupa cafona. Gente, que lindo, tô vestindo. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.